Pronto, já está gravando. A partir de agora, vocês já podem, todos que estão aqui presentes, para registro de frequência, vocês colocarem um emoji, uma frase de como vocês estão se sentindo hoje, nessa segunda-feira de retorno às aulas presenciais. Ótimo. Sejam honestos, hein? O que eu espero de vocês ao final da disciplina, né? É que a gente possa compreender os funcionamentos, os fundamentos anatômicos e a funcionalidade do sistema do corpo humano. E aí, os dois sistemas que a gente tem principal e foco. A nossa disciplina ela vai ser dividida em módulos, tá? A gente vai ter 3 módulos e ao final de cada módulo, a gente vai ter uma avaliação. Como que é o sistema de avaliação? Sempre tem uma avaliação de estilo prova e uma outra avaliação que seria um exercício de fixação. Eu posso estar passando esses exercícios à medida que eu estou trazendo novos conteúdos. Então, eu coloquei lá um vídeo de uma aula síncrona para vocês assistirem, aí eu posso colocar um quiz ou um formulário para vocês responderem algumas perguntas. Eu posso colocar lá um livro para vocês lerem um capítulo, determinado capítulo, e depois eu vou colocar uma tarefa que sistematize o conteúdo daquele capítulo. Então, o somatório dessas atividades é o exercício de fixação, que vale 3 pontos. A prova escrita, ela vale 7 pontos. A gente tem no módulo 1, prova escrita, e no módulo 2, prova prática. Quem tiver com agenda, caderno, é a hora de fazer bom uso disso, porque as datas é a coisa mais importante no ensino híbrido e remoto. Não tem choro nem mama depois que passa a data. Aí os alunos, poxa, professora, mas é que caiu a internet, choveu nesse dia, e aí eu não consegui entregar. Normalmente, as tarefas, elas são enviadas para vocês com antecedência, de até 48 horas, no mínimo 48 horas. Então, se você já sabe que a internet é instável, tem problemas de conexão, faça dentro do prazo inicial e não deixa para o último dia, tá? A gente tenta o possível para manter os prazos, porque senão os alunos se atropelam nas atividades. Imagina você ter uma tarefa pendente do módulo 1 e eu estar começando a explicar o conteúdo do módulo 2, que não é um conteúdo simples, é um conteúdo complexo. Então, vai ser complicado para você já começar a entender sobre o sistema cardiorrespiratório, tendo que enviar uma tarefa que estava relacionada a ossos e músculos. Então, sempre que tem aqui um encerramento do módulo, é nessa data que eu vou lá e vejo todo mundo que entregou as tarefas, dou a nota, registro a frequência, e aí a gente segue para o outro módulo. Tá? Então, anotem essas datas, tá? No módulo 1, a gente vai estar trabalhando sobre a história da anatomia, introdução a planos, eixos e posição anatômica, os níveis de organização estrutural do corpo humano, e aí a gente vai ter como enfoque, em relação a esses níveis, a fisiologia da membrana celular, a osteologia, a artrologia e a miologia. Então, vamos falar sobre os ossos, articulações e músculos. Esse módulo, ele inicia hoje, com a nossa apresentação do plano de ensino e cronograma, e aí vocês daqui a pouco já vão conseguir entrar lá no Google Sala de Aula e ver os conteúdos do módulo 1 sobre história, planos e eixos, e também fisiologia da membrana celular. E esse módulo ele vai encerrar no dia 28/1. Os módulos ele tem uma duração média de 30 dias. Então, é muito conteúdo para vocês estarem vendo. A nossa previsão é que vocês dediquem 15 horas da semana para as disciplinas que vocês estão matriculados. Eu penso assim, temos nessa aula aqui de 1 hora, então você ainda tem, essa aula vai durar 1 hora, 1h20. Você ainda tem mais 3 horas, pelo menos, para poder fazer a leitura de algum livro que eu deixei lá disponível, para poder consultar quais são as atividades que você entrega nesse módulo, já começar a desenvolver alguma tarefa. Nossas aulas, elas são 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta, então eu vou tentar priorizar o prazo de entrega das atividades nesses dias que são da nossa aula, mas eu posso estar postando a atividade em outros dias, mas o prazo vai ser sempre nesse dia para vocês entregarem. Então, vocês não podem deixar de olhar a página da nossa sala virtual nas segundas, quartas e sextas, tá? O exercício de fixação, ele vai ter aí como prazo para entrega final dia 26 de janeiro,
e a prova escrita no dia 28 de janeiro, tá? A prova escrita, ela está prevista como presencial. Caso não seja possível acontecer de forma presencial, a gente vai fazer de forma remota. Alguém me manda um joinha se está conseguindo ouvir bem? Eu vou só responder aqui no chat que tem uma aluna que eu não sei se já está aqui, mas ela está querendo entrar na sala. Aqui. Emina, Fernanda e Adrieida, já estão aqui na sala? Pronto, a Emine eu já vi aqui, a Adrieida já está aqui também. Fernanda também está aqui na sala? Vou retomar. O módulo 2, ele vai falar sobre o sistema circulatório, sistema respiratório, e aí a fisiologia do sistema cardiorrespiratório. Vocês vão ver que esses sistemas, eles se comunicam e se integram para a execução do exercício físico, para as nossas funções vitais. Eles são os sistemas fundamentais que a gente precisa entender, tá? Então, a gente vai estar vendo tanto a questão anatômica, de qual é a estrutura, qual a classificação, quais são as principais veias, artérias, como é o funcionamento do pulmão, como ocorre a troca dos gases, como também a questão da fisiologia, do potencial de ação, da bomba de sódio e potássio, e outros sistemas que estão relacionados ao funcionamento, que faz o nosso coração acelerar mais, o que é que acontece lá dentro, fisiologicamente com o nosso corpo, quando a gente faz um exercício, e o coração precisa bater mais rápido, a ventilação pulmonar aumenta, né? Então, são curiosidades. Eu acho a anatomia super interessante. A parte chata da anatomia é que a gente precisa gravar alguns termos, né? E aí são nomes que a gente considera difícil, o sistema para a gente compreender no início parece complexo, mas depois tem uma lógica por trás dele que faz todo um sentido, e aí torna a disciplina mais interessante, tá? Esse módulo ele vai começar no dia 31 de janeiro e vai encerrar no dia 7 de fevereiro, tá? Os exercícios de fixação, eles vão ter o prazo para entrega até o dia 4 de fevereiro, e a nossa prova vai ser no dia 7. Passou do dia 7, eu já vou estar olhando lá as faltas e também as notas de vocês para estar divulgando. O último módulo é o módulo 3, que ele vai falar sobre o sistema neurológico, sistema neuromotor, sistema digestório e o sistema excretor. Esse módulo ele tem sistemas que são muito importantes para o nosso corpo, principalmente o sistema, vocês podem ver aí que o sistema nervoso é dividido em dois, neurológico e neuromotor, tá? Por quê? O sistema neuromotor, ele é voluntário, um sistema voluntário em que a gente precisa gerar um estímulo para que os músculos eles se contraiam e a gente consiga executar o movimento. E a gente precisa compreender muito bem dele. Então, eu coloquei ele separado para poder aprofundar um pouco mais. E o sistema digestório ele está relacionado com tudo que a gente recebe de nutrientes, como o nosso organismo absorve esses nutrientes. E o sistema excretor é um sistema básico, que a gente sabe, o sistema urinário, e também parte do sistema digestório, e o sistema linfático também, a gente vai estar falando aí dentro desse sistema, certo? Esse módulo, nós temos uma avaliação que é chamado Redescobrindo o Corpo Humano e Seus Mistérios. Eles são sistemas muito importantes, mas que não são aqueles que a gente vai dar um maior aprofundamento. Então, essa atividade, o objetivo é que vocês encontrem uma forma criativa de abordar sobre esses sistemas,
pensando que futuramente vocês serão profissionais que estarão na rede básica e que dentro das diretrizes curriculares hoje, o tema saúde está em voga. O tema saúde ele é um tema transversal que volta e meia é abordado na escola, né? E como vocês falariam sobre esses sistemas para crianças? Aí a gente vai decidir se vai ser do ensino fundamental, médio ou superior. Dentro da nossa disciplina, a única atividade em grupo é essa avaliação. E aí ela está mais para o final, justamente porque vai ter tempo suficiente para vocês irem se conhecendo, a gente conseguir formar os grupos e, quem sabe, as aulas já estão acontecendo presencial e a gente conseguir realizar a atividade lá presencialmente. Aqui, eu vou falar sobre as avaliações. Elas vão ser executadas se manter remoto de forma síncrona. Se a gente for fazer a aula híbrida, ela vai acontecer presencial. A frequência das atividades assíncronas é registrada na apuração das atividades. E a gente tem que ver que essa disciplina, apesar dela ter 75 horas, e vocês poderem faltar até 25% desse horário, cada aula equivale a 5 horas. Então, se você faltar 3 dias, vamos supor, você faltou uma semana inteira, não entregou tarefa a semana inteira. Isso daí já compromete muito a sua frequência. Você já fica um pouco enforcado para o final da disciplina. Então, por isso que tem que ter atenção. Nas tarefas lá, em média, elas têm previsto que vocês terão 5 horas para realizar aquela atividade. Se você não marcar como concluída, vai parecer que você faltou 5 horas de atividade, tá? Então, por isso que é importante lá o aluno marcar como concluídas as tarefas. Aqui tem a pontuação das avaliações que eu falei para vocês. Então, as provas, elas valem 7 pontos e os exercícios 3 pontos. As referências, a gente coloca sempre os livros na referência básica, os livros que a gente tem disponível na biblioteca. A biblioteca, ela não está disponível para permanecer lá, mas tem como agendar e fazer a retirada de algum livro. Alguns livros, eu consegui eles no formato PDF e disponibilizei para vocês na plataforma, né, da nossa sala de aula virtual. Então, eu vou dar prioridade a utilizar os livros que eu consegui em PDF, porque aí eu sei que todo mundo tem acesso, né? Porque na biblioteca, no máximo, a gente tem 10 exemplares de um livro e a gente tem, no mínimo, 27 alunos matriculados aqui, que são os calouros, além de outros que podem ter pedido aí para se matricular, porque foram reprovados no primeiro ano na disciplina. Então, gente, os livros que a gente vai estar usando mais é o Atlas de Anatomia Humana. Eu coloquei lá para vocês o de Sobota, porque ele é o da referência básica, mas se vocês tiverem em casa ou conseguirem fazer download, acessar a página de outros atlas de anatomia humana, é muito semelhante, é um material ilustrativo. Então, eu uso até aplicativo do celular de anatomia 3D para algumas dessas atividades. Então, vocês podem baixar o material que eu coloquei lá e também consultar outros que vocês tenham que sejam atlas de anatomia humana. E o livro de Gaito é o que a gente vai utilizar, pode utilizar qualquer outro, inclusive de Nether, né, para o atlas de anatomia humana. E o livro de Gaito é o que a gente vai estar utilizando para o tratado de fisiologia. Então, fisiologia humana, a nossa referência principal vai ser Gaito, e anatomia, a gente pode utilizar qualquer atlas, e tem disponível para vocês o Sobota, tá? O livro de Gaito que eu disponibilizei para vocês, ele é mais resumido, então tem ali concentradas as informações que são mais importantes, mas como ele é muito resumido, eu coloquei também um outro livro lá, que é do caderno da Fundação Vale, sobre fisiologia, porque ele tem uma abordagem um pouco mais ampla, ilustrativa e exemplificada, tá? Então, tem 2 livros lá, porque o de Guyton, a versão que eu consegui online é muito resumida. Algumas observações para esse cenário que a gente está vivendo agora, tá? De acordo com o protocolo de biossegurança, caso você tiver desconforto físico, que podem estar relacionados aos sintomas de Covid,
O estudante ele precisa informar a coordenação de curso. Ai, professora, mas eu nem estou indo para a UFAM. Então, vamos supor que essa semana toda a aula seja remota. E eu estou com sintomas gripais. Mas eu não fui para a UFAM, então eu não preciso avisar. Não. Qualquer sintoma gripal, por acaso alguém da sua família confirmou que está com Covid, um caso confirmado muito próximo seu, e você tiver com sintomas, ou não tem nenhum caso confirmado, mas você está com sintomas e vai fazer uma testagem, a gente pede que você informe ao coordenador de curso, tá? Por que que precisa informar? Porque a gente tem um monitoramento e rastreio de casos, sejam eles suspeitos ou confirmados. A gente precisa começar a exercitar isso agora, antes mesmo de estar nas atividades presenciais. E como é que vocês podem avisar? Vixe, aqui em casa está todo mundo gripado. Então, tem essa gripe aí que é a influenza, as viroses e tem a Covid. Se a pessoa, se inclusive você está gripado, envia um e-mail, que o e-mail é a forma assim mais de registro mais claro que o coordenador vai ter. O celular dispara por segundo, então as mensagens elas podem demorar de ser visualizadas. Mas você pode mandar por e-mail. Meu nome é fulano, participo, estou na disciplina tal, 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 participo do semestre tal, e estou com sintomas de gripe. Porque aí o coordenador vai informar a equipe de saúde que está fazendo o apoio à universidade, e quando houver o retorno das atividades presenciais, ou daqui a 5 ou 7 dias, ele vai relembrar de entrar em contato com esse aluno, tá? E se por acaso tiver tarefas, atividades nesse período, ele vai informar aos professores que esse aluno ele foi encaminhado para uma testagem, que esse aluno ele já recebeu algum diagnóstico, mas o nome desse aluno não vai ser divulgado para mais ninguém, além daqueles que vão fazer o cuidado de entrar em contato por telefone com ele. Então, o nome da pessoa não vai ser divulgado, a gente não vai estar falando para os outros, fulano da sua sala teve Covid, tá? Tem uma pessoa querendo entrar na sala. Deixa eu dar. Pede para a pessoa mandar o pedido novamente, porque como eu estava com a tela compartilhada, o pedido já deve ter apagado. Fala para ele, manda o convite agora que a professora pausou a aula para poder ver. Tá bom? Então, essa é a primeira observação. A segunda é que na UFAM está disponibilizado lá no eCampus uma opção que é o monitor. Uma opção que é o Monitora Covid. Nesse Monitora Covid, a gente tem um questionário. Além do questionário, tem lá uma outra aba que é para vocês anexarem a caderneta de vacina. Todo mundo lembrando que o cartão de vacina tem que ser anexado até o dia 27, certo? E o Monitora, você preenche, todo mundo tem que preencher a primeira vez, nessa primeira semana, pelo menos uma vez você tem que ter preenchido. E se por acaso você sentir algum sintoma, você precisa preencher novamente, tá? Então, voltando a compartilhar a tela aqui, essas são as observações e orientações em relação à Covid. Eu vou dar um espaço agora para que a gente tire dúvidas sobre o que foi falado aqui, sobre a avaliação, como vai ser registrada a frequência, sobre como é que, por exemplo, todo mundo sabe como é que vai marcar concluído uma atividade lá no Google Sala de Aula? Já fizeram isso? Sabem como que é lá para mostrar para o professor que você já leu e já concluiu a atividade? Me digam aí. Pode, agora é a hora de vocês falarem. Podem ligar o áudio ou podem colocar aqui. Pronto, a Emily não sabe. Mas quem mais não sabe? Pode falar. A gente vai dar uma visitada lá na sala agora. Eu vou entrar na nossa sala e depois eu vou entrar numa sala que eu sou aluna, porque aí eu consigo mostrar para vocês.
Aqui está a nossa sala de anatomofisiologia humana, certo? Nessa primeira página, você sempre tem que estar atento no mural. Aquilo que foi postado mais recente vai estar em cima. Então, se você acompanhar toda semana ou nos dias que é da disciplina, você está sempre atualizado. Senão, você vai ter que ir voltando lá no histórico para ver tudo que foi feito. Agora, tem uma maneira mais fácil de você visualizar isso. Nessa aba aqui do lado de atividades, vocês vão ver que tem várias atividades que vocês não visualizam, porque elas estão em rascunho. É tudo que eu vou ainda postar. Aqui embaixo tá mais escuro, o que vocês já conseguem visualizar. Então, o que, que já foi postado para vocês? Essas atividades do material didático e a primeira atividade da disciplina. Olha o prazo de entrega, hoje meio-dia. Então, terminou a aula, todo mundo já tem que ter acessado lá. Quem conseguiu assistir a aula desde o começo, eu já apresentei o plano de ensino. Então, é abrir lá o PDF, recortar, colar algumas informações que são importantes para vocês, dar uma olhada no cronograma da disciplina, que dia é aula de que assunto, né? Para que vocês possam fazer a leitura sobre aqueles assuntos nos capítulos dos livros que foram postados aqui no material didático. Aqui o professor consegue ver quem são os alunos que estão na disciplina. E eu posso clicar em cada aluno, daqui a, por exemplo, 20 dias, e ver qual atividade dele ainda está pendente. Então, é assim que a gente registra as pautas, tá? Eu vou entrar agora em uma outra página na qual eu sou aluna. Eu acho que essa aqui eu ainda estou como aluna. Aí eu vou conseguir mostrar para vocês como colocar uma atividade e como concluir. Então, lá no grupo dos professores, eu tenho essa atividade, que é os professores visualizarem esses documentos e adicionar na agenda quais são as suas programações. Eu ainda não marquei como concluída. Quando é que vai sair de pendente? Quando eu vier aqui nesse campo, que é azulzinho, e marcar como concluída. Se o professor colocou na atividade para você enviar um trabalho escrito em PDF, então primeiro você adiciona o arquivo, depois de adicionar você marca como concluído. Se o trabalho era só fazer uma leitura, por exemplo, plano de ensino, a tarefa de hoje é ler o plano de ensino. Então, eu assisti a aula, eu baixei o plano, eu li o cronograma, só eu ir lá e marcar como concluída. Pronto. Então, aqui já vai aparecer para o professor que o aluno fez a atividade. Se o professor tiver alguma correção, alguma informação, ele vai enviar uma mensagem no privado para o aluno, tá? E aí, o aluno também, vamos supor, era para anexar e você esqueceu de anexar. Você pode clicar em cancelar o envio, anexar o arquivo e depois enviar novamente. Bom, mais alguma dúvida que vocês tenham sobre qualquer coisa do que a gente apresentou do plano de ensino ou sobre a plataforma? Pode ligar o áudio, falar ou usar o chat. Aí a gente vai para uma segunda parte agora, depois que todo mundo já tiver tirado suas dúvidas, que é o uso, né, de uma plataforma que a gente consegue fazer um quiz online, todo mundo ao mesmo tempo. Bom, se ninguém tem mais dúvidas, o que é que eu vou pedir para vocês? Vocês vão entrar no seu celular e digitar no Google, digitar numa página da internet o seguinte link, kahoot.it. Eu vou mandar ele aqui. Tá. Enquanto eu coloco aqui, eu vou respondendo o colega que já fez uma pergunta aqui no chat. E aí, vocês podem já ir acessando esse link que eu vou mandar para vocês.
Pronto, mandei o link, todo mundo já pode ir entrando nesse link. Eu vou gerar um código que vocês vão colocar aí onde está o PIN. E aí a gente vai começar a atividade, tá? Os 10 primeiros conseguem entrar e participar da atividade e interagir lá nessa janela. Às vezes consome um pouco da internet, mas dá para fazer tranquilo de manhã. Quando eu faço essas atividades de tarde, é que é complicado, porque a internet à tarde é mais difícil de funcionar. Um colega perguntou qual era a atividade dessa semana. Eu vou mostrar para vocês aonde vocês conseguem ver o que é que vai acontecer em cada semana. Aqui já está abrindo. No nosso plano de ensino, tem uma aba que é o cronograma. Todas as atividades, pelo menos nessa primeira semana, todas as atividades que estavam marcadas como presencial, a gente vai precisar fazer remotamente, mas o conteúdo continua o mesmo. Então, a aula de hoje é a apresentação do plano de ensino e essa avaliação diagnóstica que eu estou pedindo para vocês entrarem no link. E aí, no dia 19, que é o nosso segundo dia de aula, a gente vai ver a introdução à anatomia. E aí vai estar postado lá no Google Sala de Aula. E no dia 21, a gente já vai estar tratando sobre artrologia e miologia. O conteúdo vai acontecer de forma remota, e se for possível, vamos supor que próxima semana a gente consegue dar uma flexibilizada, aí eu já começo a formar grupos para a gente ir no laboratório e fazer a parte prática. Se não for possível, na próxima semana a gente continua abordando os conteúdos de forma remota. Então, é isso que a gente vai ver essa semana. Ver o plano, fazer essa avaliação diagnóstica, e aí vão ter alguns exercícios que são de fixação sobre os conteúdos de introdução à anatomia, que é planos, eixos e posição anatômica, termos direcionais, e depois artrologia e miologia. Me coloquem aqui no chat se vocês conseguirem entrar nesse link do Kahoot. Pronto. Então, quem entrou já vai começar a colocar esse código PIN, 671530, tá? E aí, ele vai pedir para você gerar um apelido automático lá e vocês vão começar a aparecer aqui na tela. Nós temos uns 12 alunos aqui. Os 10 primeiros vão conseguir participar lá ao vivo. Os outros vão conseguir visualizar na tela. Então, eu vou estar esperando aí, pelo menos 10 pessoas entrarem. Pronto. Wind Panda. É cada nome. Groove Fox. Balance Cat. Gatinha balanceada. Pronto. Esses nomes, eles são gerados automaticamente lá pelo sistema, até para a gente não identificar quem são as pessoas, tá? Temos 7, 8, falta 2 vagas. 9, último. Falta 1, temos uma vaga ainda. Tararã. Gente, eu adoro o jogo. Tá faltando uma pessoa entrar. Quem consegue se conectar aí para poder entrar e participar do Kahoot? Fazer uma contagem até 10. Gente, não é para diminuir, é para aumentar. 8, 9, voltou. Vamos começar? Pronto.
Vocês vão aprender como é que funciona, tá? Vai aparecer no celular de vocês as opções, a pergunta e as opções de resposta. Você vai ter que clicar na opção que você acha que é correta. Qual o significado da palavra anatomia? 20 segundos para responder. Quem não conseguiu entrar lá, pode responder aqui no chat mesmo da nossa sala do Google Meet. Já temos 7 respostas. 10 segundos. Vamos lá? 5 segundos. Todo mundo respondeu. Xiii! Todo mundo errou. Então, o significado da palavra anatomia não é estudo do corpo, não, o corpo humano, tá? Anátomo, e aí tem anátomo e men, eles são dois radicais, que significa cortar em partes. Então, o quiz é para a gente começar a ver, assimilar alguns conhecimentos que são básicos da anatomia. Como são básicos, a gente consegue fazer de uma forma mais divertida, tá? Então, aqui está a resposta correta. Anatomen significa ana em partes e tomen cortar. Então, por isso que o significado da palavra anatomia é cortar em partes. Vamos para a próxima pergunta. Ninguém fez ponto ainda. Qual é a técnica utilizada na anatomia para estudar as estruturas do corpo humano? Vamos lá? 20 segundos para responder. Não é. Ah. 5, 10. Tá faltando um responder. Opa, respondeu. Acho que eu pulei demais. Mas o termo correto é dissecação. A dissecação de cadáver, ela foi proibida por um tempo, mas retornou mais tarde, e por questões práticas e intelectuais, ela é uma das principais formas da gente estar conhecendo o corpo humano. Quando a gente for pensar assim na Idade Média, havia muito receio em relação à dissecação de cadáveres, porque era considerado como uma profanação do corpo. Então, isso atrapalhou muito a ciência, né? Mas, aos poucos, essa prática ela foi sendo retomada. E já tem o ranking, tá vendo aí? Silver Goose tá no topo, mas o Bold Horse também tá bem ali. Essa pontuação é para quem responde certo e mais rápido. Então, responder rápido também aumenta a pontuação, tá? Técnica milenar de conservação do corpo humano. Qual é? 3, 2, 1. Sobre a dissecação de cadáveres, vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Essa imagem, ela relembra como era a aula de anatomia antigamente. Já pensou em chegar lá na UFAM e botar vocês assim? Infelizmente, a gente não tem um cadáver humano, a gente usa macromodelos. A nossa peça, ela pegou um fungo e, por conta disso, a gente não pode utilizar mais. Saudade. Mas, hoje em dia, a gente tem várias formas, né, de formas criativas da gente fazer o estudo do corpo humano. Então, Von Rentgens, ele utilizou uma técnica que é de polímeros, é como se ele transformasse os músculos em algo emborrachado. Ele injeta lá
essa substância que ela é meio plástica, isso ajuda na conservação. Então, tem a exposição dele, que é muito famosa, onde a gente vê estruturas do corpo humano que são polimerizadas, mas essa não é a principal técnica, por isso que é a correta. A técnica milenar de conservação do corpo humano é a mumificação. A mumificação é uma técnica natural de conservação, foi utilizada pelos egípcios e a gente vê culturalmente, né, é uma grande contribuição dessa civilização. E o embalsamamento, que também era utilizado, já é uma técnica química. Próxima pergunta. Nome do filósofo considerado fundador da anatomia? Galileu, Isaac Newton ou Aristóteles? 5 segundos. A resposta certa é Aristóteles. Aristóteles, ele foi um grande filósofo, a gente ouve muito falar dele, e ele é considerado o fundador da anatomia pela sua capacidade de observação. E aqui a gente tem uma frase que é famosa, que ele disse assim: o animal que se move muda sua posição, pressionando o que está debaixo dele. Por essa razão, atletas saltam a distância maior. Ou seja, ele observava a natureza, observava o funcionamento das estruturas do corpo humano. Ele tinha essa curiosidade. E por isso ele é considerado como o fundador da anatomia humana, porque ele fazia a comparação com elementos da natureza e o funcionamento do nosso corpo. Qual o artista famoso do Renascimento que representou a simetria do corpo humano por meio da figura do homem vitruviano? O tempo foi ligeiro, já respondeu, espero que esteja certo. Então, a gente tem Michelangelo, Pablo Picasso ou Leonardo da Vinci. Vocês acham que é quem? 10 segundos, falta duas respostas. 5 segundos, falta uma resposta e vai. A resposta certa é Leonardo da Vinci. Essa aqui é a imagem do homem vitruviano. Essa imagem é muito utilizada para explicar a simetria do corpo humano. Quando vocês estiverem estudando cineantropometria, a gente vai falar um pouco dessa imagem. E na anatomia, é muito importante essa representação, porque ela caracteriza a posição anatômica. As palmas para frente, os pés unidos. Então, isso são algumas características que hoje a gente usa para a posição anatômica. E a questão da simetria é muito utilizada para compreender as dimensões do corpo humano. Então, outras disciplinas e outras áreas da educação física valorizam muito essa imagem que representa a simetria do corpo humano, tá? Leonardo da Vinci, ele foi um grande artista, a gente vê várias obras que foram difundidas, né, por ele, e uma delas é uma galerinha que está subindo aí. Questão 6 de 11. Qual é a substância que é utilizada para conservar os cadáveres? Quanto mais rápido responde, maior vai ser sua pontuação. Tan, tan, tan.
5 segundos. E a resposta certa é formalina, o famoso formol. Aqui, a gente está também trazendo um resgate de Michelangelo, que ele também utilizou muito a referência do corpo humano, tá? Nas suas obras de arte. O Renascimento, como todo, ele valorizava muito a beleza, a delicadeza dos traços, a precisão, era quase que uma reprodução do que era visto no real, já diferente de outras obras como o cubismo, as obras mais contemporâneas. Então, aí são algumas imagens de Michelangelo. Aqui a gente vai falar sobre essa substância que é utilizada para a conservação de cadáveres, né? A formalina ela um modo mais concentrado, né, do uso etílico, uso do álcool para a conservação de cadáveres. O álcool ele não era o suficiente para manter uma boa conservação. A partir dos avanços sobre o uso dessa substância formalina, foi possível a gente ter aí novos estudos e descobertas em relação ao corpo humano, principalmente o seu funcionamento e as estruturas internas. Antes, quando não se sabia uma substância boa para conservação, eles tinham que descartar o cadáver rapidamente. E como a gente sabia que essa era uma técnica proibida e as salas de aula de anatomia, elas eram às escondidas, imagina a dificuldade que eles tinham para conseguir um novo cadáver para poder fazer estudos. Então, essa técnica ela foi muito importante para o avanço da anatomia humana. Hoje a gente tem várias técnicas que podem ser utilizadas para compreender e analisar o corpo humano. A formalina, ela foi o principal fixador e que a gente usa até hoje. Aí vocês já viram, como eu falei para vocês, o uso de polímero, que aí é como se fosse plastificar a peça. A gente tem também o raio-x, que foi utilizado, que é utilizado até hoje, né, para poder a gente ver algumas estruturas internas do nosso corpo e saber se o formato e se há alguma presença de líquidos ou substâncias que podem ser nocivas. Então, esse conhecimento, ele ajudou muito na descoberta de curas para determinadas doenças e melhora da nossa qualidade de vida, né? Então, é uma descoberta simples, mas que foi fundamental para a medicina. Questão 7. Essa é verdadeira ou falsa? Você só vai dizer se está certo ou se está errado. O corpo é dividido em 4 partes. Será que são essas as 4 partes que é dividido o corpo? Para cima, para baixo, para dentro, para fora? Tan, tan, tan. 5 segundos, falta uma pessoa responder. Pronto, a maioria acertou. Isso eu não preciso nem dizer, né? É aquela para facilitar o meio de campo para vocês. Realmente, essa não seria as 4 partes que a gente divide o corpo humano. A mais simples, a forma de divisão mais simples do corpo humano é aquela que a gente aprende desde criança. Né? Não é a musiquinha da Xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé, mas é cabeça, pescoço, tronco e membros. E aí os membros a gente tem também as subdivisões, né? Os membros superiores e inferiores. Na cabeça, a gente divide na parte anterior e posterior. Então, a gente tem o crânio e a face. O crânio seria a porção superior e anterior, e posterior, e a face é a porção anterior. Anterior, a gente tem que pensar sempre o que vem antes. O que, é que a pessoa vai ver primeiro, seu cabelo ou seu rosto? Se você está de frente para ela, ela vai ver primeiro o seu rosto. Então, a face seria a porção anterior da cabeça. O tronco ele é dividido em tórax, abdômen e pelve. Então, a porção superior é o tórax e a porção inferior é a pelve. Esses termos a gente vai estar usando muito. Superior, inferior, anterior, posterior.
medial, intermédio, mediano, volta e meia, a gente vai estar usando esses termos, mediastino. Então, é bom a gente já ir se familiarizando com aqueles que a gente aprendeu no ensino médio, porque vão vir outras terminologias aí para vocês compreenderem. Distal, proximal. Os membros, como a gente disse, é dividido entre superiores e inferiores. Nos membros superiores, a gente tem o que se chama de raiz. Então, o que liga os nossos membros ao tronco é chamado de raiz, tá? Ou então a gente chama de símbolo, ou então a gente chama de cinturão. Eu estou usando o termo raiz porque é o termo mais comum, mas pode ser utilizado o termo símbolo, por exemplo, tá? Então, o complexo dos membros superiores, a gente tem o símbolo ou a raiz, que é o ombro, e ele vai ligar o tronco aos membros superiores. Quais são as partes que estão livres, que não estão ligadas ao tronco? O braço, o antebraço e a mão. Para os membros inferiores, a mesma coisa. Qual seria a raiz? A raiz dos membros inferiores é o quadril. E a parte livre é a coxa, perna e pé. Vamos para a 8ª pergunta. Está quase acabando, vamos descobrir o vencedor. Parte do corpo que une os membros superiores ao tronco. Eu acabei contando para vocês. Vamos ver se alguém vai errar essa depois de eu ter dado cola. Pam, pam, pam. Ainda bem que não cai na prova essa aí facinha, né? Pronto, todo mundo respondeu e ainda, claramente, alguns erraram, mas a grande maioria acertou, que é o ombro, por conta de tudo que eu expliquei para vocês lá do complexo dos membros superiores, que a gente tem uma raiz e tem as partes livres. Aí tem 2 pessoas que responderam costela. Por que não seria a costela? A costela também não está lá no tronco, não está ligada ao tronco, mas a costela não está ligando o tronco aos membros. A costela, ela protege o tórax, então ela é uma parte do tronco, ela não é uma parte dos membros superiores. E o pessoal está subindo aí, quem está no topo, Elite Cat e Mystery Dragon. Questão 9. A descrição da posição anatômica é em pé, pés unidos, olhar para o horizonte e braços juntos. Será que é todos esses itens aí? Verdadeiro ou falso? Vamos ver. Todo mundo respondeu, falta só mais 5 segundos. Ainda teve uma divisão, uns acharam que era falso, outros acharam que era verdadeiro. Vamos descobrir. A posição anatômica, ela tem vários detalhes, né? Então, o nosso corpo ele tem que estar numa posição ereta, você tem que estar em pé. O seu olhar tem que estar para frente, olhar para o horizonte. Ninguém cabisbaixo sofrendo. Pensa aquela pessoa que o povo às vezes diz até que é metida, né? Então, mexerida, é metida. Então, essa pessoa está na postura mais correta, que é a coluna alinhada e o olhar para o horizonte. Então, você tem que estar em pé, com o olhar para o horizonte. A linha do queixo ele tem que estar paralela à linha do solo, então sua cabeça não vai estar cabisbaixa. Os braços pendentes junto ao corpo, ou seja, do lado do corpo. As mãos espalmadas para frente e os dedos unidos. E as pernas e pés unidos, voltados para frente. Então, aquela descrição estava correta. Ela não estava completa, mas ela estava correta. Não é em pé, os pés unidos, o olhar para o horizonte e os braços unidos, que está ali, ó, o braço colado no tronco. Então, essa informação está correta. Mas existem outros detalhes aí que a gente precisa observar na posição anatômica, principalmente a postura da cabeça, que tem que ser o olhar para o horizonte.
vamos para a penúltima pergunta, até a gente saber o resultado final do quiz. Qual o nome da linha imaginária ou plano que divide o corpo humano no lado direito e esquerdo? Essa pergunta, para quem é calouro, ensino médio, pode ser que vocês não lembrem, porque é uma informação que é para estar no ensino médio, mas não é muito aprofundada. 5 segundos, todo mundo respondeu, vamos ver a resposta. Então, o correto é o plano sagital. Algumas pessoas colocaram plano transverso. Por que não seria o plano transverso? A gente vai descobrir daqui a pouco. O plano transverso, ele faz outro tipo de divisão. Normalmente, quando a gente quer ver, quando a gente fala em secção transversal, você consegue ver o que está dentro do corpo. Você, por exemplo, quer ver os seus órgãos da região do abdômen. Você faz uma secção transversal e você vai conseguir ver os órgãos internos, as suas estruturas, cavidades. E teve um que desceu aí. O Mystery Dragon desceu. E aí o Inspired Impala subiu. Última pergunta para ver quem é o campeão. A vista corporal de frente é chamada de... Quando você olha uma pessoa de frente, é chamada de quê? Superior, medial, anterior, proximal? 5 segundos. A vista de frente é chamada de anterior. Eu dei até uma cola quando a gente falou sobre a cabeça, que a primeira coisa que a gente vê é a nossa face, por isso que ela é uma vista anterior ao crânio, que é superior e posterior. Mas essas duas últimas questões, em grau de complexidade, elas seriam as mais difíceis. Elas já estão fazendo ali uma introdução ao tema da nossa próxima aula, que é de quarta-feira, de introdução à anatomia, sobre planos, eixos e termos direcionais. Mas vamos aqui dar uma pescadinha, antes de eu mostrar o resultado final. O plano sagital ou mediano, ele vai dividir o corpo simetricamente na parte direita e esquerda. O nome sagital é justamente porque no crânio a gente tem uma sutura que é chamada de sagital. Quando a gente é bebê, é muito comum usar o termo moleira, né? A criança ela ainda não tem todos os ossos do crânio encaixados. Tem um espacinho bem no centro da cabeça que ele é aberto, ele ainda só tem uma estrutura cartilaginosa, não está fibrosa, não está bem firme, tá? E aí a gente tem todo o cuidado com a criança para não bater a cabeça, não é todo mundo que vai colocar a criança no colo, justamente por causa dessas suturas. Então, a sutura que fica nesse plano sagital, ela tem esse nome, e ela dividiria, por exemplo, o crânio no lado direito e esquerdo. Então, a gente usa como referência essa sutura para o plano do corpo todo. A gente tem também uma sutura que ela é frontal. Ela vai passar exatamente na sutura coronal do crânio, por isso que a gente tem os dois nomes, coronal ou frontal, e ela vai determinar a parte anterior e a parte posterior. Uma maneira de você nunca esquecer o que é anterior, posterior é aqui. A face é anterior. Então, tudo que está voltado para o lado da frente da face é anterior. Aí, por que não era transversal e era sagital? O plano transversal, ele vai cortar o corpo transversalmente, é como se realmente partisse o corpo ali. Em diferentes regiões do nosso corpo a gente pode fazer esse corte, e ele vai dividir a parte superior e inferior. Então, se você corta uma laranja no meio, num corte transversal, você vai ter a banda de cima e a de baixo. Então, a parte superior e inferior seriam os nomes que a gente dá para a divisão do plano transversal ou plano transverso, tá? Esses termos, eles são muito importantes para vocês gravarem, e a gente vai ter uma aula que vai mastigar isso aí demais. Por que tem que mastigar demais? Porque quando a gente for falar
Isso na aula na prova prática de anatomia. Quando você quiser, quando eu for perguntar para você qual a posição do coração, você vai ter que me dizer, dentro desses termos direcionais, onde é que está o coração, onde é que ele está localizado, próximo de quem, medialmente ao quem, lateralmente a quem, superior ao quem, inferior ao quem, né? Então, são termos que a gente precisa gravar. Esses conjuntos de planos, eles vão formar os eixos. Os eixos é justamente aonde acontece o movimento. Então, aonde cruza esses planos, vocês estão vendo aí o plano sagital, coronal e transverso, cada um de uma cor diferente, vermelho, azul e verde. A junção desses planos, que seria a intersecção, perpendicular a eles, acontece os movimentos dos braços e das pernas. Veja bem aí, se eu for afastar as minhas pernas e eu pensar que essa linha azul é uma linha imaginária, a minha perna ela vai estar cortando essa linha. Pensa que ela é uma linha d'água, né? E aí eu vou passar o meu braço vai estar cortando essa linha d'água, minha perna vai estar cortando essa linha d'água, certo? Se eu girar o meu tronco, eu vou estar cortando essa linha verde, né? Então, os movimentos, eles acontecem de forma perpendicular entre os eixos de referência dos planos, tá? Isso aí a gente vai estar aprofundando na próxima aula, já fica só um mel na boca para vocês. Vamos ver quem é que ganhou o quiz? E o primeiro lugar foi para Elated Cat. Mas o pessoal aí ficou palho duro, muito próximo à pontuação, hein? Spire Impala, talvez atrasou um pouco para responder, a letra foi mais rápido. E o Mystery Dragon também está bem na fita. Claro, são nomes fictícios, a gente não consegue ver aí quem são os colegas, mas se os colegas quiserem aqui dizer, eu sou fulano, eu sou o número 1, número 2, número 3, podem falar. Ah, já estamos conhecendo aí quem são os campeões. Bom, gente, é uma aula introdutória, é justamente para vocês conhecerem alguns termos, a gente ir aprendendo um pouco sobre introdução à anatomia de uma forma mais divertida, mas as próximas aulas vai exigir de vocês a leitura sobre essas informações, tá? Então, a gente já está chegando no finalzinho da aula. A aula remota eu não passo de 1h30, porque os alunos começam a ficar cansados. A gente começou às 8h30, agora é 9h38. A gente tem aí 10, 15 minutos justamente para tirar dúvidas, qualquer outra dúvida que vocês tenham. Qualquer outra pergunta sobre o quiz também, alguma coisa que você achou ali no quiz interessante, você queira saber mais informações, a gente pode falar também aqui nesse primeiro espaço. Nossa, já acabou a garrafa de café em 1 hora de aula, pelo menos ficou acordado, né? E eu que nem tomei café ainda. Então, gente, tem alguma pergunta? Gostaram do quiz? Deu para participar legal lá, aprender alguma coisa? Quero ouvir e ver um pouco vocês, já que eu não conheço a maioria. Sim, aprendemos muito. Legal. Com erro a gente vai vendo ali o... Show de bola. Curiosidades. Já que a gente está no finalzinho da aula, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para ligar a câmera. Um por vez. Todo mundo com medo de ligar a câmera. Tá bom, eu não vou fazer print, não, prometo. Mas eu quero ver o rosto de vocês. Deixa eu aproveitar. Ali, ó, Letícia. Quem tiver sem câmera, não tem problema, Jane. Vou conhecendo seus colegas. Eu vou ouvir lá. Ana. Ana tá dupla. Quem é? É, porque o meu não pegou. Aí eu tô estudando com ela. Me diz quem é a pessoa que está do seu lado. É o Anderson ali. É a Glenda e a Ana Ketlin. Pronto. Olha o colega dando um alerta, né? Foi para casa da colega que fosse a internet, mas usem mais.
Não é só dar o foco pro ciúme, não. Tcharam! Ah, é porque ela é minha amiguinha, professora. Toda semana eu tô na casa dela. Muito bom ver o rosto de vocês, gente, que aí vocês também vão se conhecendo. Eu estou torcendo muito para que nossas aulas possam acontecer presencialmente. Mas, se não for possível, eu vou me esforçar para que o atendimento seja. É muito difícil aprender anatomia de forma remota, tá? Hoje tem essa reunião, tem alguém que, por acaso, voltou para sua cidade, já está pensando em comprar passagem para voltar para sua cidade, está preocupado com isso. Eu quero ouvir de vocês. Eu tô em Manaus esperando aí pra me voltar. Tá em Manaus para decidir se vem. Olha, esse foi esperto, hein? É que esperar, né? Já consegui alugar até uma casa aqui já. Não, mas sou veterano já. Tô pagando matéria. Ah, tudo bem. Voltou hoje de manhã, então, ó, tem aluno que voltou hoje de manhã. Quem mora perto é até tranquilo, né? Mas eu peço para aqueles que ainda estão aqui, que são de outro município, que permaneça, pelo menos até terça-feira, a gente tem a decisão lá, o martelo. Vai que ela diz assim, vai poder fazer uma atividade presencial, vai poder usar o laboratório. O que puder ser feito presencialmente, eu vou fazer, gente. Se ele disser assim, pode atender aluno presencial, eu marco um por um no laboratório, pelo menos para vocês conhecerem as estruturas, treinarem para a prova prática. Se eles deixarem eu fazer a prova prática presencial, eu vou tentar fazer. Então, assim, vamos aguardar até terça-feira, porque qualquer brecha que tiver, que a gente possa fazer alguma atividade presencial, eu vou dar essa oportunidade, tá? Porque eu acho muito difícil aprender anatomia remota. Eu dei essa disciplina remotamente 2 vezes, e os alunos tinham que baixar aplicativo, tinham que ver vídeo, eu mandava fazer desenho. Então, assim, se não tiver jeito, a gente vai para esses meios. Mas se tiver como fazer alguma coisa presencial, a gente vai. Não seja por isso. Aí, desce o Rio de Canoa. Tá bom? Então, um bom dia para vocês. Muito bom conhecer os calouros. Quarta-feira a gente tem aula, só que a aula é síncrona, é assíncrona, é só na plataforma, porque eu vou estar dando aula para outra turma que é Educação Física no Ensino Médio. Então, vocês vão ter uma atividade lá para fazer. A atividade dessa semana toda eu já vou postar para vocês com antecedência, e na quarta-feira vocês acessam a página e começam a fazer a leitura. Já tem alguns vídeos prontos que eu separei justamente sobre essas questões de planos, eixos e termos direcionais, para vocês irem decorando e ter uma tarefinha para preencher. Recomendação de leitura. O Atlas de Anatomia é bom vocês já irem olhando. É muito grande, é muita informação. Mas o nome dos ossos, o nome das estruturas, é importante vocês já irem dando aquela pesquisada. Pode falar, Jé. Professora, eu terminei um dos primeiros livros que a senhora mandou, tinha 55 páginas, né? Mas eu não consegui abrir os outros 2 livros. Eu acho que era a anatomia dos outros livros lá. Eu não consegui abrir eles, eu tentei puxar para ver offline, mas eu também não consegui nem pelo Drive. Tá. Tem um aluno que me mandou mensagem no final de semana falando que não tinha conseguido. E aí, o que é que eu estou pensando em fazer? Em baixar ele numa versão mais compacta. Vai reduzir a qualidade das imagens, mas aí quem tiver com a internet um pouco difícil vai conseguir acessar, tá? Então, eu vou ver se eu consigo botar numa versão que exija menos dados. É porque, como os livros têm muita ilustração, alguns têm 200 páginas só de figura, então fica um pouco pesado para baixar. Vou fazer isso. Eu vou tentar baixar eles de novo. Tenta de noite, e aí a internet está um pouco melhor. Mas eu vou mandar uma versão mais compacta. E aí, quem sabe, todo mundo consegue baixar. O primeiro... Tá bom? Se tiver algum colega que não entrou na sala de aula ainda, diz para eles que estão perdendo tempo. Uhum. Tem um que é mais pesado que os outros. Mais alguma dúvida, pergunta? Ou alguma coisa que vocês queiram me dar de sugestão? Como a colega ela falou de uma dificuldade, aí já tem uma solução aqui para ajudar. Às vezes tem alguma outra coisa que vocês queiram dar uma sugestão. Não? Então, vou encerrar a gravação, deixar disponível para quem não pôde estar aqui. Avisem para os colegas que têm tarefa para marcar como concluída até meio-dia de hoje, tá? Um bom dia para vocês.
Acessem lá a sala de aula virtual. Pronto. Eu Tchau. acho que tem um grupo dos alunos só calouros, viu? Adicionem o Eric lá.